A história da loira do banheiro, uma das lendas urbanas mais longevas e perturbadoras do Brasil, costuma ser tratada como um simples susto infantil, um ritual repetido por gerações de estudantes que gargalham nervosos diante de um espelho trêmulo. Mas o que poucos sabem, e o que raramente é contado fora dos círculos mais investigativos, é que essa narrativa tem um ponto de origem, um evento inicial que, ao longo das décadas, passou por distorções, mudanças de versão e até tentativas de supressão. O que hoje conhecemos como um mito escolar pode, na verdade, ter começado com um acontecimento real, traumático e profundamente documentado, que deixou marcas em funcionários, diretores e moradores de uma pequena cidade do interior de São Paulo no final dos anos 1940. Nos arquivos da antiga Secretaria de Educação Paulista, há um conjunto de documentos que quase nunca veio a público: relatórios de zeladores, atas de reunião, comunicados de pais e até um boletim de ocorrência da polícia local, todos narrando a mesma sequência de fenômenos estranhos ocorridos na Escola Municipal Padre Manuel Rodrigues, em 1947. Esse material só se tornou acessível após uma digitalização pública feita em 2009, mas o conteúdo permaneceu despercebido até que pesquisadores de folclore urbano começaram a revisitar casos antigos. Entre eles estava um dossiê marcado em vermelho com um título que, na época, parecia exagerado demais para ser levado a sério: Eventos Anômalos nos Sanitários Femininos, setembro 1947 a abril 1948. O que se encontra nesse dossiê é, no mínimo, inquietante. Ele revela que a primeira aparição da figura que seria conhecida como loira do banheiro não foi fruto da imaginação de crianças brincando, mas um episódio supostamente testemunhado por adultos, incluindo um diretor escolar, uma professora de português e o vigilante responsável pelos corredores. Esses relatos foram consistentes o suficiente para gerar investigações internas, inspeções técnicas e até a visita de um delegado, que, sem encontrar qualquer explicação, encerrou o caso sob a expressão burocrática sem elementos conclusivos. Mas o ponto de partida, o estupim de toda a história, foi o desaparecimento de uma jovem chamada Helena Dunmar, de 15 anos, aluna do 2º ano ginasial. Helena era descrita nos documentos como uma garota reservada, porém educada, de cabelos muito claros e comportamento exemplar. Não há muitos detalhes sobre sua vida pessoal, mas o dossiê cita, em mais de uma ocasião, que ela vinha passando por um período de luto prolongado após a morte repentina da mãe, ocorrida 6 meses antes. Colegas relatavam que Helena costumava ir frequentemente ao banheiro durante as aulas, como se buscasse algum tipo de isolamento ou privacidade. Alguns disseram que a viram conversando sozinha, em voz baixa, diante dos espelhos do local. O desaparecimento aconteceu em 12 de setembro de 1947, numa manhã comum de sexta-feira. A professora Maria Leonor, que ministrava a aula de redação, registrou que Helena pediu permissão para ir ao banheiro às 9h17. Até aí, nada em comum. Mas o que chamou atenção foi o fato de que a garota nunca voltou. A professora esperou alguns minutos, depois mandou outra aluna verificar se Helena havia passado mal. A menina voltou pálida, dizendo que o banheiro estava vazio. A partir desse momento, os relatos ficam progressivamente perturbadores. A inspeção inicial feita por funcionários indicava que não havia sinal de luta, queda ou qualquer indício de que Helena teria deixado o local de forma normal. O banheiro tinha apenas 2 janelas estreitas, altas demais para serem alcançadas sem ajuda, e estavam fechadas por dentro. A porta também permanecia trancada pelo trinco interno quando a inspetora chegou, e só foi aberta após alguns chamados insistentes. Mas quando a porta finalmente destravou sem resistência, não havia ninguém lá dentro. A inspetora jurou em depoimento que ouviu um ruído semelhante a um suspiro feminino antes da porta se abrir. O que aconteceu a seguir gerou comoção entre professores e pais. A polícia foi acionada, buscas foram feitas por toda a escola e pelas ruas em volta, mas nenhum rastro de Helena foi encontrado. Os jornais locais noticiaram o desaparecimento como um caso misterioso, sugerindo fuga, sequestro ou até mesmo um colapso emocional que pudesse tê-la levado a se esconder em algum local improvável. Mas nada disso foi confirmado, e, com o passar das semanas, o caso foi perdendo espaço nas manchetes,
tornando-se apenas mais um desaparecimento sem solução. Porém, dentro da escola, algo muito maior estava começando. A partir do 18º dia após o desaparecimento de Helena, diversos estudantes começaram a relatar que viam uma figura feminina com longos cabelos loiros, trajando uma saia azul clara, coincidentemente, a mesma cor do uniforme usado no dia em que desapareceu, parada nos cantos do banheiro, ou refletida no espelho por alguns segundos antes de sumir. A maioria desses relatos veio de meninas entre 11 e 14 anos, e os registros mostram que as professoras tentavam encarar tudo como imaginação infantil motivada pela tragédia recente. Mas a situação saiu do controle em novembro daquele ano, quando a funcionária Edna Carvalho, responsável pela limpeza da escola, afirmou que encontrou marcas de mãos molhadas no espelho central do banheiro às 5h30 da manhã, horário em que ninguém mais estava no prédio. Segundo ela, as marcas eram pequenas, como de uma adolescente, e formavam um padrão estranho, como se os dedos tivessem escorrido lentamente pelo vidro. Edna relatou que limpou as marcas, mas que elas reapareceram minutos depois, quando ela voltou ao local para buscar um pano deixado no chão. A direção ainda tentou abafar o caso alegando condensação ou vandalismo, mas os relatos se multiplicaram. Algumas alunas começaram a ter crises de ansiedade e se recusavam a usar o banheiro sozinhas. Outras diziam ouvir choros ou passos atrás das cabines, mesmo quando sabiam que estavam completamente vazias. Havia quem relatasse sentir um cheiro forte de perfume floral no ambiente, algo que nenhum produto de limpeza da época possuía. A gota d'água veio na última semana de aulas de 1947. A professora de História, Lúcia Valença, assinou uma declaração juramentada, presente no dossiê, descrevendo que, às 16h02 do dia 17 de dezembro, ao entrar no banheiro para verificar um barulho, viu claramente, por menos de 2 segundos, o reflexo de uma garota loira parada atrás dela. A professora afirmou que girou rapidamente o corpo, mas não encontrou ninguém. Disse, ainda, que sentiu o chão gelado e teve a impressão de que o ar trepidava por um momento. Muito religiosa, Lúcia pediu licença médica e permaneceu afastada por 3 semanas após o episódio. O desaparecimento de Helena Dom Mar e os eventos estranhos ocorridos na Escola Municipal Padre Manuel Rodrigues, no final da década de 1940, pareciam, à primeira vista, um caso isolado, uma anomalia circunscrita a um único ambiente carregado por traumas, rumores e especulações. Mas, nos anos seguintes, algo inesperado começou a ocorrer. Relatos praticamente idênticos surgiram em outras escolas públicas do estado de São Paulo. As descrições, quase sempre coincidentes demais para serem ignoradas, chamavam atenção por um padrão assustador. Todas envolviam uma garota loira, normalmente descrita como pálida, silenciosa, surgindo no banheiro feminino por breves segundos, quase sempre refletida num espelho antes de desaparecer. Esse fenômeno, que começou como rumores compartilhados timidamente nos pátios escolares, logo se transformou num emaranhado de histórias que percorreram cidades inteiras, saltando de um prédio para outro, como se a aparição estivesse se deslocando. E o mais inquietante, a cada nova escola, os relatos surgiam após um intervalo médio de 3 a 4 anos do caso original, tempo suficiente para que os envolvidos diretos no desaparecimento de Helena já tivessem se formado, mudado de cidade ou tentado esquecer o que havia acontecido. O primeiro caso relacionado fora de São Paulo surgiu em 1949, apenas 2 anos após o desaparecimento de Helena. Era a Escola Normal Estadual de Campinas. O arquivo escolar da época registra um número crescente de incidentes relacionados ao banheiro feminino do 2º andar. O documento mais abrangente menciona que, entre abril e junho daquele ano, 4 professoras relataram ver uma sombra clara, semelhante ao contorno de uma moça, passando rapidamente de uma cabine para outra. Embora a direção da escola tenha inicialmente tratado como histeria, o volume de relatos aumentou a ponto de causar tumulto entre as alunas mais novas, que se recusavam a entrar sozinhas no banheiro após o recreio. No dia 11 de junho de 1949, às 7h52 da manhã, ocorreu o registro que, segundo especialistas, é considerado o primeiro relato formal da segunda manifestação da loira do banheiro. A inspetora Marina C.
Figueiredo anotou em livro de ocorrências. Ao abrir o banheiro feminino antes do início das aulas, ouvi o barulho de uma torneira aberta. Fui fechar a torneira e notei uma figura feminina, de cabelos muito claros, agachada diante da pia. Quando a chamei, a figura se levantou, virou-se lentamente e desapareceu diante de meus olhos, sem deixar sombra ou ruído. A inspetora pediu demissão pouco depois e se mudou para outra cidade. Curiosamente, anos mais tarde, já idosa, Marina confirmou a veracidade do relato numa entrevista concedida a pesquisadores de fenômenos folclóricos. Afirmou que nunca mais quis trabalhar em ambiente escolar. Mas o que realmente chamou a atenção das autoridades foi o fato de que vários estudantes começaram a ter coerência nas descrições, mesmo sem terem contato entre si. Sempre mencionavam cabelos loiros muito compridos, quase chegando à cintura, uma aparência triste, e a sensação de que a presença não se movia como uma pessoa comum, era mais como um reflexo que escapava do canto do olho. Após esse caso, a aparição voltou a ganhar força no início dos anos 1950, agora numa escola de Jundiaí, a cerca de 60 quilômetros de onde Helena Dunmar estudava. Em 1951, o jornal local O Observador publicou uma nota curiosa: direção de colégio investiga suposta garota fantasma em banheiro feminino. A nota não tinha muitos detalhes, mas afirmava que mais de 40 alunas haviam sido encaminhadas ao gabinete da diretora após sofrerem episódios de pânico no andar superior. Testemunhas afirmaram, já adultas, que a situação ficou insustentável por meses. Um dos relatos mais fortes veio da professora de ciências, Silvia Ramalho, que disse ter escutado claramente a descarga de uma das cabines ser acionada repetidas vezes enquanto ela estava no banheiro sozinha e que, quando tentou sair, encontrou a porta travada, como se alguém estivesse segurando do lado de fora. Ao conseguir abrir, percebeu que não havia ninguém ali, e que todas as cabines estavam destrancadas, com exceção da última, onde ouviu uma menina chorando baixinho. Quando chamou por ajuda e voltou com funcionários, o banheiro estava silencioso e completamente vazio. O que ninguém sabia na época, e que só foi percebido décadas depois por historiadores, foi que todas as aparições compartilhavam o mesmo padrão temporal. Elas sempre surgiam em escolas que, em algum momento, tiveram reformas na ala dos banheiros. No caso de Jundiaí, arquivos do governo revelam que o banheiro feminino havia passado por uma reestruturação completa apenas 2 meses antes. Da mesma forma, a escola de Campinas havia inaugurado um novo bloco anexado ao prédio original cerca de 6 meses antes dos primeiros relatos. Esse detalhe levantou teorias entre pesquisadores modernos. Alguns acreditam que a entidade, caso exista, não estaria ligada apenas ao local do desaparecimento, mas a espelhos novos, encanamentos trocados ou mudanças estruturais que funcionariam como gatilhos para reativar a manifestação. Outros defendem a ideia de que se trata de um fenômeno psicológico coletivo que se replica através de tradições verbais e da força narrativa da própria lenda. Mas o ponto crucial é que a expansão dos relatos aconteceu de forma organizada demais para ser simples coincidência. No início dos anos 1960, a lenda alcançou seu auge. Em cidades como Sorocaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Bauru, escolas inteiras passaram a registrar o mesmo tipo de evento: portas que batiam sozinhas, torneiras que se abriam sem motivo aparente, espelhos embaçados com marcas que pareciam feitas por mãos pequenas. Em muitos casos, as diretoras optavam por lacrar temporariamente os banheiros femininos, o que gerava tumulto e reclamação dos pais. Há um documento especialmente inquietante registrado na Escola Estadual Antônio Novaes, em São José do Rio Preto, datado de agosto de 1964. O relatório oficial descreve que, durante uma excursão escolar, as alunas de uma turma de 11 anos foram autorizadas a se arrumar no banheiro antes de entrar no auditório. Entre risos e conversas, uma das meninas entrou em choque após afirmar que viu uma moça loira parada atrás das demais, olhando fixamente pelo espelho. A menina desmaiou e precisou ser levada ao hospital local. Na ala pediátrica, ela repetiu a mesma frase para os médicos. Ela estava lá, bem ali atrás, e queria sair. No ano seguinte,
devido à grande repercussão de casos semelhantes, a Secretaria da Educação Paulista publicou um memorando interno recomendando que escolas evitassem expor estudantes a histórias de origem não oficial que incentivassem comportamentos de pânico coletivo. O termo loira do banheiro aparece de forma indireta no documento, tratado como fábula amplificada por grupos de estudantes, mas é evidente que a recomendação foi escrita em resposta aos inúmeros episódios ocorridos no interior do estado. Foi também nessa época que começaram os primeiros relatos envolvendo rituais, algo inexistente nos anos 1940 e 1950. Em algumas escolas, estudantes diziam que a aparição só ocorreria se alguém chamasse o espírito da loira realizando uma sequência específica diante do espelho, batendo portas, girando torneiras ou repetindo palavras. Pesquisadores acreditam que esses rituais surgiram como tentativas das próprias crianças de darem sentido aos eventos estranhos e repetidos. Contudo, o que poucos percebem é que alguns desses rituais eram descritos em documentos muito antigos, dando indícios de que poderiam estar ligados ao comportamento que a própria Helena Dunmar tinha antes de desaparecer, quando, segundo testemunhas, ela costumava se trancar no banheiro e falar sozinha diante do espelho. Mas o fenômeno não ficou restrito ao interior paulista. Em 1968, o caso chegou à capital, São Paulo, quando o renomado Colégio Santa Adélia registrou um episódio que se tornou motivo de investigação interna por parte de uma equipe de psicólogos educacionais. O relato central, preservado até hoje nos arquivos do colégio, diz que uma aluna de 13 anos saiu do banheiro em estado de pânico afirmando que viu uma moça loira dentro de uma das cabines. O mais perturbador é a descrição que a aluna deu aos psicólogos. Ela não estava em pé. Estava tombada, como se tivesse caído. Os cabelos cobriam o rosto. Mas eu sabia que ela me via. Ao revisarem a cabine indicada, funcionários não encontraram nada. Mas uma das professoras relatou que, por alguns segundos após entrar, sentiu o chão gelado e um cheiro forte de perfume floral. Os mesmos dois elementos descritos nos primeiros relatos históricos da Escola Padre Manuel Rodrigues em 1947. Daí em diante, a lenda virou epidemia escolar. Em praticamente todas as regiões do estado, surgiam relatos semelhantes, quase sempre envolvendo uma jovem loira, cabelos compridos, expressão triste ou ausente, manifestações no banheiro feminino, e um comportamento silencioso, às vezes quase implorando para ser notada. Mas o ponto-chave mais assustador desse fenômeno não foi apenas a repetição dos relatos, e sim a repetição dos intervalos temporais. A cada 4 ou 5 anos, um novo ciclo parecia se ativar numa região específica, como se a aparição estivesse presa a um padrão cíclico, ou fosse despertada por fatores ambientais ainda desconhecidos. Pesquisadores atuais acreditam que é possível rastrear cada onda da loira do banheiro desde 1947 até o início dos anos 2000, totalizando 9 ciclos principais, cada um associado a dezenas de relatos independentes. Com o tempo, como em toda lenda, os elementos se misturaram, a narrativa original se perdeu, o nome de Helena Dunmar desapareceu dos registros populares, e a figura passou a ser apenas a loira, um espírito que vagaria pelos banheiros escolares de todo o Brasil, esperando ser chamada. Mas a verdade documentada mostra que tudo talvez tenha começado com uma jovem real, que desapareceu num banheiro vazio e nunca mais foi vista em carne e osso. A expansão dos relatos ao longo das décadas criou um dos mitos mais consistentes e persistentes da cultura brasileira. Um mito que, ao contrário de outras lendas urbanas, tem raízes profundas em documentos oficiais, depoimentos de funcionários públicos, registros escolares e padrões comportamentais extraordinariamente repetitivos. E, no centro de tudo, permanece a mesma questão. Se a loira do banheiro é apenas uma história inventada, por que centenas de testemunhas, separadas por décadas e cidades diferentes, descrevem exatamente a mesma presença? A partir daquela semana, a escola inteira parecia ter mergulhado em uma névoa pesada, como se algo invisível estivesse observando cada passo, cada conversa sussurrada nos corredores estreitos. O caso de Helena, ou melhor, seu desaparecimento quase inexplicável, virou o estupim para um clima que já estava sendo construído há meses,
com relatos esparsos que, até então, ninguém levava a sério. De repente, tudo ganhou contornos mais graves. Professores começaram a perceber que alguns alunos evitavam ir ao banheiro sozinhos, especialmente no final da tarde, quando as luzes frias e trepidantes pareciam falhar mais do que o normal. O eco que antes era apenas eco passou a ser ouvido como gemidos distantes, passos arrastados, choros abafados que desapareciam quando alguém se aproximava rápido demais. Até a coordenação, conhecida por descartar tudo como brincadeira de mau gosto ou exagero infantil, passou a registrar incidentes estranhos, torneiras abertas sozinhas, espelhos embaçando mesmo em dias quentes, barulhos atrás das portas vazias, portas batendo sem vento algum. A inspetora Sônia, que trabalhava ali há quase 2 décadas, jurou ter visto, num domingo de faxina, um vulto branco atravessar o corredor do andar superior. Ela não era do tipo impressionável. Pelo contrário, era conhecida por encarar aluno bagunceiro com a firmeza de um policial militar. Mas naquele dia, sua voz falhou. Disse que o vulto tinha o cabelo comprido, molhado, e que desapareceu ao virar a esquina, sem som algum de pés tocando o chão. Os boatos cresciam de forma descontrolada. Uns diziam que a loira do banheiro só aparecia para quem estivesse sozinho por mais de 3 minutos ali dentro. Outros garantiam que, após o caso de Helena, a entidade estava mais forte, como se tivesse se alimentado do medo coletivo. Havia quem afirmasse que a menina desaparecida agora fazia parte dela, um eco preso entre o mundo dos vivos e o reflexo distorcido que habita o espelho. Os alunos do ensino médio começaram a espalhar uma teoria ainda mais perturbadora, que a lenda original, da menina morta cujo espírito buscava vingança, havia se transformado em algo maior, mais antigo e mais faminto. Algo que não precisava mais de um ritual específico para se manifestar. Não era preciso chamar 3 vezes, bater na porta, acender ou apagar a luz. A entidade vinha quando queria. Vez ou outra, alguém jurava ter ouvido o nome Helena sussurrado atrás de si enquanto lavava as mãos. Outros relatavam sentir uma mão fria pousando no ombro, leve como a brisa, mas gelada como gelo recém-partido. E o pior, quando olhavam pelo espelho, não havia ninguém atrás deles. Porém, por um segundo rápido demais para ser analisado, quase imperceptível, o reflexo parecia atrasado, como se outra pessoa estivesse tentando acompanhá-los, um reflexo que não queria ser descoberto. Os professores tentavam manter a ordem, mas até eles pareciam inquietos. A diretora, pressionada por pais nervosos, autorizou que alguns banheiros ficassem fechados por manutenção. Manutenção essa que nunca se concretizava, porque o verdadeiro motivo era o pavor que se espalhava entre funcionários. Em vez de reduzir a tensão, isso apenas fez com que os alunos passassem a evitar determinados corredores por completo. O 3º andar, onde o banheiro mais antigo ficava, tornou-se praticamente uma zona proibida. A porta permanecia trancada, mas vários alunos contavam ter ouvido batidas vindas de dentro, especialmente no fim da tarde, como se alguém estivesse preso lá e tentasse desesperadamente sair. Foi nessa atmosfera sufocante que algo ainda mais estranho começou a acontecer: perda de tempo. Alunos entravam no banheiro para usar rapidamente e, quando saíam, descobriam que tinham passado 10, 15 minutos lá dentro, mesmo que jurassem ter ficado apenas 1 ou 2. Um garoto do 8º ano, chamado Leandro, chorou na sala dos professores dizendo que lembrava apenas de olhar para o espelho e, por um instante, ver seu próprio reflexo sorrindo. Mas ele não estava sorrindo. O espelho sorriu antes dele, como se o vidro tivesse vida própria, antecipando seus movimentos, imitando seus traços, controlando a ordem dos acontecimentos. Os relatos se tornaram tão frequentes que a escola inteira passou a viver uma espécie de paranoia silenciosa. O medo deixou de ser apenas infantil, transformou-se em algo estrutural, impregnado nas paredes, nas portas que rangiam, nas conversas cortadas abruptamente quando o assunto se aproximava do proibido. Os inspetores começaram a fazer rondas em duplas. A equipe de limpeza evitava o período noturno. Até a luz parecia diferente. Sombras surgiam onde não deveriam, longas demais para serem apenas sombras humanas.
Alguns pais mantiveram seus filhos em casa por dias. Outros apareciam na diretoria exigindo respostas concretas sobre o desaparecimento de Helena. E, embora a polícia investigasse oficialmente como menor desaparecida, todos no ambiente escolar sabiam que aquilo não era normal, não era humano, e que a história da loira do banheiro havia deixado de ser apenas folclore ou brincadeira de escola. Ela estava mais forte, mais presente, mais real do que nunca. E no centro de tudo, o banheiro antigo, a porta cinza, descascada, que parecia pulsar com uma energia fria, como um coração que não deveria mais bater. A partir daquela semana, a escola inteira parecia ter mergulhado em uma névoa pesada, como se algo invisível estivesse observando cada passo, cada conversa sussurrada nos corredores estreitos. O caso de Helena, ou melhor, seu desaparecimento quase inexplicável, virou o estupim para um clima que já estava sendo construído há meses, com relatos esparsos que, até então, ninguém levava a sério. De repente, tudo ganhou contornos mais graves. Professores começaram a perceber que alguns alunos evitavam ir ao banheiro sozinhos, especialmente no final da tarde, quando as luzes frias e trepidantes pareciam falhar mais do que o normal. O eco que antes era apenas eco passou a ser ouvido como gemidos distantes, passos arrastados, choros abafados que desapareciam quando alguém se aproximava rápido demais. Até a coordenação, conhecida por descartar tudo como brincadeira de mau gosto ou exagero infantil, passou a registrar incidentes estranhos, torneiras abertas sozinhas, espelhos embaçando mesmo em dias quentes, barulhos atrás das portas vazias, portas batendo sem vento algum. A inspetora Sônia, que trabalhava ali há quase 2 décadas, jurou ter visto, num domingo de faxina, um vulto branco atravessar o corredor do andar superior. Ela não era do tipo impressionável. Pelo contrário, era conhecida por encarar aluno bagunceiro com a firmeza de um policial militar. Mas naquele dia, sua voz falhou. Disse que o vulto tinha o cabelo comprido, molhado, e que desapareceu ao virar a esquina, sem som algum de pés tocando o chão. Os boatos cresciam de forma descontrolada. Uns diziam que a loira do banheiro só aparecia para quem estivesse sozinho por mais de 3 minutos ali dentro. Outros garantiam que, após o caso de Helena, a entidade estava mais forte, como se tivesse se alimentado do medo coletivo. Havia quem afirmasse que a menina desaparecida agora fazia parte dela, um eco preso entre o mundo dos vivos e o reflexo distorcido que habita o espelho. Os alunos do ensino médio começaram a espalhar uma teoria ainda mais perturbadora, que a lenda original, da menina morta cujo espírito buscava vingança, havia se transformado em algo maior, mais antigo e mais faminto. Algo que não precisava mais de um ritual específico para se manifestar. Não era preciso chamar 3 vezes, bater na porta, acender ou apagar a luz. A entidade vinha quando queria. Vez ou outra, alguém jurava ter ouvido o nome Helena sussurrado atrás de si enquanto lavava as mãos. Outros relatavam sentir uma mão fria pousando no ombro, leve como a brisa, mas gelada como gelo recém-partido. E o pior, quando olhavam pelo espelho, não havia ninguém atrás deles. Porém, por um segundo rápido demais para ser analisado, quase imperceptível, o reflexo parecia atrasado, como se outra pessoa estivesse tentando acompanhá-los, um reflexo que não queria ser descoberto. Os professores tentavam manter a ordem, mas até eles pareciam inquietos. A diretora, pressionada por pais nervosos, autorizou que alguns banheiros ficassem fechados por manutenção. Manutenção essa que nunca se concretizava, porque o verdadeiro motivo era o pavor que se espalhava entre funcionários. Em vez de reduzir a tensão, isso apenas fez com que os alunos passassem a evitar determinados corredores por completo. O 3º andar, onde o banheiro mais antigo ficava, tornou-se praticamente uma zona proibida. A porta permanecia trancada, mas vários alunos contavam ter ouvido batidas vindas de dentro, especialmente no fim da tarde, como se alguém estivesse preso lá e tentasse desesperadamente sair. Foi nessa atmosfera sufocante que algo ainda mais estranho começou a acontecer: perda de tempo. Alunos entravam no banheiro para usar rapidamente e, quando saíam, descobriam que tinham passado 10, 15 minutos lá dentro, mesmo que jurassem ter ficado apenas 1 ou 2.
Um garoto do 8º ano, chamado Leandro, chorou na sala dos professores dizendo que lembrava apenas de olhar para o espelho e, por um instante, ver seu próprio reflexo sorrindo, mas ele não estava sorrindo. O espelho sorriu antes dele, como se o vidro tivesse vida própria, antecipando seus movimentos, imitando seus traços, controlando a ordem dos acontecimentos. Os relatos se tornaram tão frequentes que a escola inteira passou a viver uma espécie de paranoia silenciosa. O medo deixou de ser apenas infantil, transformou-se em algo estrutural, impregnado nas paredes, nas portas que rangiam, nas conversas cortadas abruptamente quando o assunto se aproximava do proibido. Os inspetores começaram a fazer rondas em duplas. A equipe de limpeza evitava o período noturno. Até a luz parecia diferente. Sombras surgiam onde não deveriam, longas demais para serem apenas sombras humanas.